No primeiro século, um filósofo da filosofia estoica, chamado Marco Aurélio, na época ele era imperador de Roma, ele escreveu a seguinte frase que eu queria trazer aqui no Conversas Profundas dessa manhã. O que atrapalha a ação favorece a ação. O que atrapalha o caminho se torna o caminho. O obstáculo é o caminho. E eu queria começar essa manhã meditando com você exatamente sobre isso. As dificuldades da vida, elas podem nos paralisar ou podem nos fortalecer. A escolha é nossa, e essa escolha é influenciada a partir de como nós encaramos esses obstáculos. Por exemplo, é difícil lidar com a culpa. Então, por exemplo, você está em pecado, ou você esteve em pecado, você está se sentindo culpado diante de Deus, por exemplo, alguma situação de culpa. É difícil lidar com a culpa? É difícil lidar com essa tristeza que abate você, o seu coração? O que a Bíblia diz sobre isso? E como você usa isso, essa tristeza, de forma positiva? Na segunda carta aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, estou dando um exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, e a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aqui ele fala que tem dois tipos de tristeza, uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é aquela que a gente conhece, o cara põe a arma na cabeça e dá um tiro. A tristeza segundo o mundo é que faz o cara subir no último andar e saltar do último andar. Agora ele fala também de uma tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, a Bíblia diz que ela produz arrependimento para a salvação. Ou seja, você aprende a usar uma coisa ruim para um propósito nobre. Então você se sente culpado, culpada, está difícil lidar com a culpa, eu vou desistir porque eu não presto. Ok, esse é um problema. Isso está atrapalhando a tua vida. Isso atrapalha a tua vida espiritual. Esse princípio que eu quero compartilhar com você essa manhã é: o que atrapalha a ação favorece a ação. Como eu uso essa tristeza, como eu uso essa dor, como eu uso essa dificuldade para me ajudar? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Você pode canalizar essa tristeza de forma que ela te empurre para uma vida cristã mais nobre. Mas esse princípio da filosofia serve para várias coisas. Por exemplo, é difícil lidar com... Eu estou aqui falando com vocês do meu escritório de São Paulo. São Paulo é uma loucura, eu não moro em São Paulo, eu moro no interior. Então, vocês sabem que eu viajei, paguei pedágio, peguei estrada, enfim, para chegar aqui onde eu estou. E vim de carro, porque está frio. Não vim de moto por conta da previsão do tempo e tudo mais. E sexta-feira é um dia de trânsito terrível. Então, o que eu faço? Fico 2 horas no trânsito. Isso é um problema. Isso é um problema, porque o horário aqui de abrir é às 9, então eu fico 2 horas no trânsito. 2 horas no trânsito é um problema, é um obstáculo. O que eu posso fazer usando essa parte da filosofia estoica para me ajudar? A filosofia diz assim: o que atrapalha a ação favorece a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. O Paulo falou assim: tá, e se eu sair mais cedo? Muito mais cedo, quando não tiver trânsito nessa marginal. Então, agora são 7 e pouco da manhã e eu já estou aqui, já trabalhei, já assinei certificados de alunos, já trabalhei num projeto acreditado e agora estou fazendo essa live com vocês. O que atrapalha a ação favorece a ação. Eu estou canalizando algo que é ruim e transformando essa coisa ruim a meu favor de alguma forma. Por exemplo, é difícil lidar com perseguição no trabalho? É difícil. Você chega em casa, fala para o marido, fala para a esposa, fala para o pai, fala para a mãe, fulano de novo. Você acredita que ele falou? Você acredita que tinha um e-mail? Você acredita que não sei o que lá? Ok, isso é um problema, isso é um obstáculo. Essa
parte da filosofia de Marco Aurélio diz: o que atrapalha a ação favorece a ação. Pastor, como que eu faço isso? Eu estou passando uma dificuldade, a pessoa falando mal, a pessoa querendo ser melhor que eu no trabalho e tal. Como que eu uso isso aí a meu favor? É difícil lidar com perseguição no trabalho? Ok. Essa perseguição é o caminho para uma vida, do ponto de vista aí da empresa, do trabalho, para uma vida muito maior, muito mais nobre, porque a partir de agora você não vai dar nenhum tipo de motivo, você vai ser o exemplo, e você vai chegar mais cedo, e você vai trabalhar melhor, e você, até que essa pessoa, quando ela falar, ao abrir a boca para falar alguma coisa sobre a sua vida, a pessoa que estiver ouvindo vai dizer: não, é o pastor César esse cara aí que está falando. Ele não é isso aí que você está falando. Ele não faz isso que você está falando. Olha o trabalho dele, olha o seu. O que atrapalha a ação, favorece a ação. Seu chefe é exigente demais? Tá, isso é um problema. Ok, mas isso também pode ser uma solução. Porque aí você escolhe, ou você senta e chora, ou você senta e reclama, ou você sobe de nível. Pastor, como assim? Meu chefe é o Satanás em pessoa e tal. Ok, isso é um problema, isso é um obstáculo, e isso está atrapalhando o teu caminho. O que atrapalha o caminho, vira o caminho. Vira o caminho. Ou eu sento e choro, fico reclamando e postando nas redes sociais: eu não aguento mais, ó a vida, ó azar, ó não sei o que lá. Ou eu utilizo isso de forma a me trazer mais musculatura, às vezes espiritual, às vezes emocional, às vezes familiar, às vezes profissional, às vezes, enfim, depende. Então, pastor, mas você não tem noção, ele é muito folgado, a pessoa fez isso para mim e tal. Duas opções você tem: sentar e chorar. Essa opção chama vitimização. Você se torna vítima. Você talvez até tenha razão de ser vítima. Talvez até você tenha razão de sentar e chorar. Talvez até você, se você contar a sua história, as pessoas em volta voltam a dizer: tadinho, poxa vida, você não viu, no dia do aniversário ele comprou presente, no dia do aniversário dele ninguém falou nada, sei lá. Você tem duas opções: ou você senta e chora, abraçando a vitimização como estilo de vida, ou você usa esse obstáculo para te dar mais musculatura, ou espiritual, ou física, ou emocional, ou empresarial, sei lá, cara, aplica aí na tua vida, pega isso que eu estou falando e molda para caber dentro da situação que você está passando aí agora. Então, a vitimização é um caminho, geralmente o caminho mais buscado, porque nós vivemos a época da minimização, né? As pessoas são, eu sou o bichinho de Jacó, ninguém pode olhar para mim assim e tal. Então você escolhe, ou você senta e chora, ou você parte para a outra forma de vida. E a outra forma de vida é o padrão de excelência. Então, vitimização. O que uma vítima faz? Defina a vítima. Por exemplo, o que é um... Pastor, eu estou falando vitimização. Como assim vítima? O que uma vítima faz? O cara foi sequestrado, está lá no cativeiro. O que esse cara que foi sequestrado, está no cativeiro faz? Pode fazer? Ele senta e chora. Ninguém ouve ele está amarrado, ele não tem braço para fazer nada, as pernas estão amarradas, ele não tem agenda, ele não tem acesso, ele não consegue falar com ninguém, então ele senta e chora. Vítima senta e chora. Então, ou você assume o papel de vítima, transformando sua rede social no muro das lamentações. Para mim é muito difícil, tem gente, ou você fica mandando indiretinho. Tem gente que se diz cristão, que se diz isso aqui lá. Tem gente, não vou falar quem é. Cresça. Utilize o obstáculo, a dificuldade, a dor, a perda, a inveja, a traição, a mentira, a falsidade, a perseguição, o diabo. Você está entendendo? Para te dar musculatura naquilo que você está
almejando. Então você escolhe, ou você senta e chora, ou você sobe de nível. Agora, subir de nível, pensa numa escada com o espelho dos degraus alto. Tem uma regra aí na engenharia, não sei quantos centímetros é, mas pensa num degrau alto que você tem que pôr a mão para conseguir. Pois é, subir de nível é uma bênção, porém exige força, exige determinação, exige garra. Subir de nível custa. Subir de nível custa. O que você sabe te trouxe até aqui. Se você quer ir para o próximo nível, então você tem, isso custa dinheiro, isso custa conhecimento, isso custa esforço, isso custa capacitação, isso custa mentoria, isso custa. Subir de nível custa. E aí, daqui um ano, pessoas que decidiram sair da mediocridade, subir de nível, estarão performando num outro estágio. E aí você escolhe o que você quer. Vou dar um exemplo, tá? Eu estou falando aqui no Conversas Profundas, no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Eu tenho um programa de rádio, esse programa de rádio tem quase 20 anos. Literalmente, eu já gastei alguns milhões de reais, não é que eu tenho milhões guardados no banco, não. É que são quase 20 anos gastando dezenas de milhares de reais todos os meses. Então eu já tive programa aqui em São Paulo, na Rádio Musical, na Rádio Adora FM, na Rádio Melodia da época de São Paulo. Já tive programa na rádio aqui da Augusta, que eu esqueci o nome, da Sara Brasil. Já tive programa eu não sei quantas rádios. Já tive programa em São Paulo, já tive programa em Campinas, já tive programa em Bauru, já tive programa de rádio em Brasília, que eu ia toda semana fazer. Já tive programa de rádio no Rio de Janeiro, que eu ia todo sábado fazer. Já tive programa em Curitiba, que eu ia todo sábado fazer. Uma época da minha vida eu estava no avião todas as semanas. E trabalhando, gerando recursos, levando conhecimento. Só que isso custa. Eu já investi alguns milhões de reais em rádios. Aí eu fico pensando, por que eu não entrei no YouTube? Esses programas que eu faço têm quase 20 anos. Por que eu não entrei no YouTube quando ninguém estava? Não, aí os ímpios vão e entram e tal, e gente ganhou dinheiro e fez, e divulgar mensagem, e outros pastores. Quantos pastores, veja bem, não é inveja da minha parte não, eu só estou mostrando para você o que é perder tempo. Quantos pastores, líderes, eu ajudei a divulgar o canal do YouTube, que hoje participam comigo, e eu não tinha. O canal de YouTube que eu tenho, é porque um irmão da igreja, o Júnior, que hoje mora em Portugal, ele criou para colocar minhas pregações. Depois, hoje é o canal que eu tenho, que é o e-mail dele até. Quer dizer, eu parei e dormi. Ao invés de eu me atualizar, só que custava, eu tinha que conhecer o que era a plataforma era diferente, eu tinha que investir, eu tinha que contratar alguém para fazer cortes, eu tinha que contratar alguém para... Tá, aí o tempo passou e eu só perdi. Então agora no YouTube eu estou aqui correndo atrás, fazendo conteúdo em qualidade, como estou fazendo aqui agora, melhorando aqui a nossa apresentação, a nossa plataforma, contratando funcionários, Mas quantos anos eu perdi? Que tamanho era para ser o meu canal do YouTube? Quanto dinheiro eu ia ganhar por mês com essa plataforma? Então, quando você está diante de uma dificuldade, por que eu não fazia isso? Por que eu não fiz antes? É difícil, eu não consigo entender, na época era tudo em inglês, não sei o quê. Tá, isso é um problema. Ou você usa o problema ao seu favor e sobe de nível, ou você senta e chora. Então, subir de nível custa. Quer emagrecer? Custa. Você quer aprender outro idioma? Custa. Você quer aprender teologia? Custa. Você quer saber hebraico ou grego? Custa. Custa tempo, custa dinheiro, custa dedicação. Mas, depois que você passa por isso, você subiu de nível. Custou, doeu, gastou. Mas agora você tem outra performance. Então, pega essa para a gente começar o dia nesses 15 minutos. O que atrapalha a ação favorece a ação.
O que atrapalha o caminho, vira o caminho. O obstáculo é o caminho. E agora você decide. Vítima ou você assume tudo que Deus está te permitindo ter através das dificuldades e usa isso a favor do que Deus colocou na tua vida e no seu ministério. Conversas profundas, um chamado para pensar. Deus abençoe vocês.